Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje na segunda aula da disciplina de Analytics Marketing. E a gente vai falar hoje sobre canais digitais. Canais, como é que a gente viu na última aula um pouquinho sobre o público-alvo, a estratégia, como é que eu atraio, para onde ele vem, o conteúdo que eu gero, tudo aquilo no nível mais alto, mais amplo. E hoje a gente vai olhar especificamente nessa aula cada um desses canais, ou como é que a gente utiliza desses canais. E sempre olhando o valor que você gera para o seu cliente, a importância, a relevância, a conexão daquilo que é importante para a estratégia do seu negócio, tá? Eu sempre trago isso, gente, porque, gente, ferramenta, metodologia, tecnologia, cara, isso é massa, isso é show de bola. Eu venho da área de tecnologia, mas uma coisa importante é a gente entender que temos que gerar resultado. Tecnologia, ferramenta, conhecimento, método, isso tudo são ferramentas para alcançar resultados. Mas vamos lá. O que são canais digitais? São basicamente os locais de atração, relacionamento, captação, conversão dos seus clientes. Então, onde é que seu cliente está? Onde é que você vai acessar ele? O conteúdo que você vai gerar, o que você gera, é mais relevante ser entregue em forma de vídeo, em forma de texto, de maneira mais extensa, mais curta, mais profunda, mais rasa? O seu produto, onde é que ele escoa mais? É na loja, e aí você vende na loja, mas você atrai pelos canais digitais, utilizando, por exemplo, o Instagram, para que as pessoas venham para a sua loja, utilizando ali o Instagram para que as pessoas conheçam que tem uma novidade no seu negócio, integrando isso bem, postando alguma coisa em algum blog, ou mandando algo sobre o seu produto ou serviço para que os outros postem em páginas web e conheçam. Então são esses locais, quando eu estou falando de rede social, de página, de blog, de site, de WhatsApp, de ligação, de loja, estou falando de canais. É todo o local no qual o meu cliente vem até mim, trafega e tem a sua presença estabelecida. Não é isso? Então pode ser dividido, se a gente for olhar apenas o mundo digital, em páginas web ou páginas de internet e redes sociais. Beleza? Então vamos lá. Como a gente viu na última aula, o consumidor mudou porque a forma da gente se comunicar mudou. Se a forma da gente se comunicar mudou, a maneira com a qual a gente se relaciona mudou, está diferente, está mais ágil, está mais rápida, está mais horizontal no que diz respeito ao contato com as empresas, a gente tem que entender que isso muda a forma como a gente busca informação, muda a forma como a gente se atrai pelas coisas, muda a forma como a gente consome. Beleza? E aqui no livro Marketing Digital, uma análise do mercado 3.0, ele traz um ponto muito bacana. Fala o seguinte, na realidade 2.0, que é onde havia o canal, ele era um canal apenas da empresa com as pessoas, um pouco mais, entre aspas, ativo do lado da empresa, mais passivo do lado dos consumidores, ficou muito saturado. Ou seja, a empresa fazia comercial, a rodo, com campanhas massivas e tudo mais, e as marcas estavam em todos os lugares, mas o consumidor não era ouvido, não tinha voz, ele não podia com tanta facilidade chegar, interagir, dizer o que quer, interferir. E quando a gente está chegando, aí isso gerou um desgaste, isso gerou até um certo distanciamento e muitos problemas. E se gera problema para o seu cliente, acaba sendo menos eficiente para a sua empresa, menos eficiente para a sua marca. Então no 3.0, a gente começa a ver que há um diálogo. O cliente chega e diz, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, vocês podiam melhorar aqui, podiam melhorar ali. E a empresa que é inteligente o suficiente para entender que isso é informação rica e muitas vezes gratuita, vai na frente, aproveitando essa participação ativa. Tá? Nós vimos também na última aula, ainda nessa lógica de que o consumidor mudou, que existem basicamente duas categorias que a gente pode falar, onde as pessoas mais buscam produtos e serviços hoje em dia, e também são os canais que a gente vai estar falando hoje. Busca no Google para buscar produtos e serviços e nas redes sociais. Então, se observa, gente, quando você quer ver uma notícia, quando você quer comprar alguma coisa, você vai lá no Google e procura, a menos que você já tenha interação com alguma marca, você vai no Facebook e no Instagram. Ou você foi em um grupo do Facebook para ver algo relacionado a um produto ou serviço, ou você não foi buscar, mas lá você foi impactado, aí você pode até talvez fazer uma compra aqui. Mas geralmente daqui, das redes sociais, você é direcionado para uma página web de compra, para uma página web de mais informações. Tá? Então é importante entender essas duas coisas. Aqui eu estou falando de páginas web, sites e blogs.
Aqui eu estou falando de Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn, Reddit, um monte de redes sociais que a gente tem de exemplo para cada perfil, para cada público. Mas o foco aqui é a gente entender que isso é um processo ativo. Eu vou buscar, eu posso interagir, eu posso dizer que não gostei. Então, uma marca hoje que tem o seu nome no Reclame Aqui, para ela tirar é horrível. Se ela tiver uma avaliação negativa ou muitas avaliações negativas, ou se ela, sem perceber, for conivente ou concordar com certas ideias, ela pode perder seguidores, consequentemente potenciais e até clientes. Então a gente vê várias marcas grandes como o Spotify, por exemplo, que retirou da sua oferta de músicas, um cantor específico que se envolveu em um escândalo relacionado à agressão contra a mulher. A empresa não quer ter esse tipo de conteúdo ali. Inclusive o fato dela, se ela tivesse se mantido, talvez prejudicasse aquela marca. Então é importante a gente entender, o consumidor hoje, ele tem voz, independente se ele paga ou não, mas ele paga com atenção, ele paga com informação. Então é importante a gente entender esse processo ativo e como acontece nessas duas coisas. Como e quando acontece, e sempre olhando para o que está relacionado no seu cliente. E aí a gente volta para o nosso desenho aqui de métricas para entender, falar um pouco mais sobre nicho. Meu cliente, que tem uma necessidade específica dentro daquele mercado, que eu traço uma estratégia. Então, quando a gente fala de canal, a gente tem que olhar principalmente a nossa estratégia. Principalmente a forma como eu vou atender, planejar, estruturar, medir e alcançar os resultados que eu quero. Depois que eu entendo bem o meu nicho, depois que eu defino bem a minha estratégia, eu vejo questões relacionadas ao design, a produto, questões relacionadas à experiência e tecnologias para atender. E aí, focando nisso, para a gente ter informações pertinentes, a gente falou na última aula da questão de entender as configurações web e entender a análise comportamental, que é possível de se avaliar através de ferramentas de análise do comportamento de consumo, de marketing, seja nas redes sociais, seja também nas páginas web, tá? E reforço, vocês vão ter uma disciplina só sobre Web Analytics, tá? E vamos focar aqui na estratégia. Quando a gente está falando dessa parte de canais, a gente tem que entender o que é relevante para o meu cliente. Qual conteúdo eu gero? O conteúdo hoje está subindo quase para tudo, mas a palavra que mais se encaixa mesmo é conteúdo. Estou falando de texto, estou falando de vídeo, estou falando de imagem, eu estou falando de dicas, eu estou falando de notícias, eu estou falando de fofoca, estou falando de qualquer coisa que está ali naquele canal, que preenche aquele meu espaço online e flui naquele canal com o qual eu me relaciono com o meu cliente. Então a gente tem basicamente duas estratégias. A primeira delas, outbound marketing, que é a busca e aquisição de novos clientes por meio de anúncio. Eu pago o anúncio, eu faço uma ligação, eu dou um jeito, eu vou atrás. É ir atrás, fora da minha empresa, out. É ir fora da minha empresa, é ir buscar, é pagar, vamos, vou atrás. Tá? E inbound marketing, que é venham até mim, olha o que eu tenho, veja o que eu sei fazer, o conteúdo que eu tenho. Então, outbound, a busca através de anúncios, a gente tem também um conceito muito bacana ligado ao outbound, que eu vou falar já, e o inbound marketing, que é a operação desses conteúdos de valor. Então, por exemplo, eu me interesso sobre negócios sustentáveis, sobre economia circular, sobre biomimética, temas totalmente fora aqui da aula, mas são coisas que eu gosto, são coisas que eu procuro. Então, obviamente, quando eu vou pesquisar esses determinados temas, conteúdos relacionados a isso vão chamar a minha atenção, eu vou interagir, se eu gostar eu vou salvar no meu favoritos, ou eu vou procurar a rede social daquele blog para saber mais e seguir ele no Instagram, ou o contrário, eu sou impactado por um evento, conheço uma empresa que está trabalhando com isso, e dali eu vou atrás, sigo ela e procuro o site dela, começo a me informar mais. Entender sempre isso, o conteúdo que gera valor. E quando eu estou falando aqui de outbound, existe uma técnica de estruturação de vendas, de captação de clientes, chamada receita previsível. É um método, na verdade, que ele considere como é que você melhora a sua estrutura de processo de venda, de captação de novos clientes. Então a gente acha que se eu tiver mais vendedores, eu vou vender mais. Faz sentido, mas nem sempre é tão eficiente. Às vezes o custo não compensa. A gente acha que se a gente anunciar mais, a gente vai especificamente
trazer mais retorno? Nem sempre. Então, a lógica do receita previsível, como o próprio nome diz, é você ter uma previsibilidade de receita, de novos clientes. Como é que funciona a lógica do receita previsível, sobretudo como estratégia de inbound marketing? Existe um processo no qual alguém chamado, denominado SDR, faz uma pesquisa, e aí quando a gente fala de pesquisa, ó, as configurações do Web Analytics, o entendimento do meu cliente faz todo sentido para eu poder chegar perto e saber, pô, o meu cliente está na web, ele funciona assim, quem é essa pessoa? O SDR ele faz esse trabalho de pesquisa para chegar na pessoa-chave de uma empresa, sobretudo, que tem interesse ou aquele problema e gostaria de fazer uma reunião, ser prospectado. Então eu estou indo atrás. A hora de um SDR é mais barato do que a hora de um vendedor muito experiente, porque um SDR basicamente é uma pessoa boa de pesquisa e que faz o primeiro contato. A segunda figura, que seria esse vendedor mais experiente, mais técnico, mais conhecedor, que se apoia no tratamento dessas informações que o SDR fez, sobretudo sobre essas informações aqui, como web e marketing, esse chamado closer, ele pode ir lá naquela pessoa que está mais qualificada, é um lead mais qualificado, ele já demonstrou o interesse porque ele quer uma reunião com esse closer alinhada ou definida ou marcada por esse SDR. Então, é uma abordagem comercial para o mundo digital muito efetiva, que assim como o Growth Hacking está ganhando o mundo da inovação, das startups, o mundo corporativo, sobretudo empresas que vendem para empresas no mercado B2B, recomendo dar uma olhada no Receita Previsível quando se fala de estratégia de outbound marketing. Aqui a gente vai falar de outbound e inbound, porém, numa perspectiva muito mais de canais mesmo, né, de anúncio, de ads, né, os chamados ads, de produção de conteúdo e tudo mais. Beleza? E aí, qual é a estratégia a utilizar? Eu uso outbound ou uso inbound? Aqui fizer sentido para a sua audiência. Geralmente, as duas se complementam muito bem. De acordo com a sua audiência, com o seu mercado, com aquilo que você vive no seu negócio, você terá condição de definir melhor onde estão as melhores taxas de conversão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Como é que as pessoas, o meu cliente se comporta? Ele clica no anúncio, compra, porque é uma coisa mais imediata que ele compra ali, não avalia muito, é um produto muito massificado, ele já tem muita informação, ou ele precisa ler um pouco mais, entender. Vou dar um exemplo, carro. Quando eu fui comprar meu carro, e um carro geralmente você leva de 3 a 6 meses para tomar a decisão de compra. Primeiro, porque é um bem que ele é um valor relativamente alto. Segundo, geralmente você financia, então é uma dívida que você vai ter por muito tempo. Terceiro, tem muitas opções no mercado e a gente gosta e tem toda uma questão de afetividade com o carro e tal. Então, quando eu fui comprar o meu carro, que foi o meu primeiro carro, né, só tive ele até hoje, só estou com ele até hoje, eu fiz uma pesquisa. E eu fui na internet, eu entrava em cada um dos sites, em cada uma das marcas, e eu avaliava critérios, e eu via que um era basiquinho demais e era quase o mesmo preço do outro, que era um pouco mais completo, e eu desconfiava desse que era muito completo por aquele preço, e ia atrás de blog. Eu chegava no blog, eu via certos blogs sendo tendenciosos, porque recebiam de certas marcas. Você começa a entender. Mas eu também fui em várias agências, né, para entender como é que era. Então isso leva um tempo. Perguntei para amigos, andei no mesmo modelo de carro de amigos, ou outro modelo de amigos. Você faz uma pesquisa antes de comprar determinadas coisas. Mesma coisa é casa, apartamentos, né? São compras mais complexas. Assim também compras mais simples, desde roupa, né? Onde você vai jantar. Você faz pesquisas, né? Nem sempre, apareceu o anúncio, eu comprei. As pessoas levam tempo. Então você tem que entender, de acordo com o imediatismo, necessidade e comportamento do seu cliente, qual das duas estratégias é mais relevante e qual das duas você vai dar mais ou menos energia. Eu vou fazer meio a meio, eu vou colocar, vou fazer uns anúncios de todos os conteúdos que eu gerar, porque aí eu tenho uma audiência, atraio o pessoal para o meu site, ou atraio o pessoal para a minha rede social, ou eu atraio o público para a minha rede social, porque eu ganho com marcas que querem pagar para estar ali, ou não, eu vou fazer 80% inbound, gerar conteúdo, porque eu vi que o meu conteúdo é pouco buscado na internet. Então, se eu posicionar o meu conteúdo aqui, eu vou ter um número bacana de pessoas e eu não preciso investir muito, né, em anúncio, mas sim investir em horas de conteúdo, que também é caro em tempo e esforço, né, para atrair o meu público, do que eu sair fazendo
anúncio, porque se eu fizer só o anúncio, as pessoas não vão comprar o meu produto, já que é uma venda técnica. Então, por exemplo, trabalho com consultoria há 10 anos. Já desenvolvi, vim da área de software, já desenvolvi vários aplicativos, gerenciei equipes, né? Eu vim da área de software, mas eu sempre fiz um trabalho com usabilidade e design. E é uma venda altamente técnica. Eu não posso fazer um anúncio dizendo faça já o seu projeto de interface de aplicativo, 120 horas, tantos mil reais. 120 horas de consultoria, tantos mil reais. Não dá certo. Nenhum cliente vai confiar em comprar se essas 120 horas vão resolver o problema dele, nem eu vou ter condição de saber se 120 horas é suficiente. Então, no meu caso, de consultoria, por exemplo, é uma coisa específica. Então, para mim, faz muito mais sentido investir em inbound, onde eu me posiciono como especialista, onde eu digo, olha, eu entendo isso, eu ajudo a sua empresa a lançar novos produtos e serviços, a definir melhor a estratégia dela, e aí a pessoa vendo esse conteúdo, ela procura uma proposta, ela pede uma proposta, e a minha estratégia de outbound pode ser em pequenos impulsionamentos para certos conteúdos que mais dão certo. Então vamos supor que eu fiz 10 artigos do blog. Eu vejo que dos 10, 2 tem temas bem específicos que as pessoas mais procuram, como por exemplo, estratégia de crescimento e modelagem de negócio. Tá, se estratégia de crescimento e modelagem de negócio são cursos que as pessoas mais procuram e eu tenho produtos para isso, vale a pena impulsionar. Mas eu só tive essa informação porque eu fiz uma estratégia de inbound marketing. Então é importante entender esse balanceamento, tanto na sua perspectiva do produto ou serviço que você entrega, quanto de como o seu cliente consome o seu produto ou serviço. E entendendo, temos 2 canais básicos, páginas web e redes sociais. Quando eu estou falando de páginas web, eu estou falando de produtos, serviços, conteúdos, sobretudo. Né? Eu estou falando de textos mais longos, eu estou falando de informações mais técnicas, eu estou falando de uma decisão mais pensada, né? Mais confiável, onde eu tenha mais domínio, mais controle, de pesquisar em várias abas, inclusive. Então aqui eu estou falando muito de informação mais completa, mais profunda. Aqui eu estou falando de interação e entretenimento. Interação no sentido de eu interajo com a marca, eu interajo com meus amigos, eu posto uma viagem, eu estou vendo notícias mesmo na rede social, eu tenho interação e entretenimento. Uma conecta com a outra e vice-versa. E ambas podem se utilizar das estratégias de outbound e de inbound marketing. Ou seja, posso fazer anúncios nas duas, eu posso funcionar nas duas, eu posso e devo gerar conteúdo para as duas, para que eu possa, de fato, atender o meu cliente. E aí, como é que a gente faz? No final das contas, tudo isso aqui, a estratégia que você vai usar, outbound ou inbound, se é mais para as redes sociais, se é mais para as páginas web, isso tem que ser relevante para o seu negócio e mensurável para possibilitar a melhoria e crescimento. Tem gente que chega e faz 15 mil em anúncio, chega um monte de cliente, ei, legal, tá. Que tipo de cliente está chegando para tu? Eu já tive clientes que passaram por isso. Meu cliente ele é um especialista em comportamento humano. Ele é, mas não é mais meu cliente. Ele é especialista em comportamento humano, uma venda altamente técnica. E ele trabalha com desenvolvimento de líderes de médias e grandes empresas a tratar os seus medos e observar quem mente, quem não mente, quem manipula, identificar até psicopatas dentro da sua organização para trabalhar da melhor maneira a gestão dessas pessoas. É uma venda bem técnica. E esse cliente chegou para mim com o seguinte problema. Ele criou um curso para esse perfil e a empresa que acompanhou ele entrou na lógica de lançamentos milionários e altos investimentos em anúncio. Conversões altíssimas, né, ou promessas de conversões altíssimas. E chegou todo tipo de cliente que não tinha nada a ver com o negócio dele. Chegou um público que não era corporativo, era alguém que queria saber se estava sendo traído pela esposa ou pelo marido, porque viu lá que envolvia a psicologia da mentira. Era alguém que, sabe, não tinha nada a ver com o público empresarial corporativo que ele tinha, porque o foco ficou muito no outbound, no bota dinheiro, recebe. E não estava gerando para ele, estava até gerando receita, né? Mas não estava gerando um posicionamento de marca. Aquele profissional especialista em comportamento humano estava se tornando quase um charlatão, né, diante do público que estava chegando para ele. Então é muito importante. E essa análise
de como as pessoas estavam vendo ele, como é que ela aconteceu. Antes das pessoas chegarem no site dele, interagir, o que é que a parte de web dizia? Que as pessoas estavam vindo de páginas de conteúdos que não tinham a ver com o mundo corporativo. Tinham a ver com, sei lá, traição, tinha a ver com relacionamento, tinha a ver com casamento, né, tinha a ver com namoro. E não tinha a ver com o mundo corporativo, que era exatamente o que ele estava fazendo. Tinha uns, mas era muito menor a parcela. Então, dava para se mensurar que ele não estava se posicionando, que não estava gerando crescimento. Então, toda vez que você for definir uma estratégia de como chegar no seu cliente, de como avaliar isso, você tem que sempre olhar, conhecer a sua audiência. Isso é dinâmico. Isso é dinâmico, isso muda sempre. A sua audiência sempre vai mudar. Ela vai sempre evoluir, amadurecer, se especificar. Definir o conteúdo que é mais aderente para ela, quais canais chegam para ela. Então, por exemplo, tem gente que vai preferir estar mais no LinkedIn, tem gente que vai preferir mais ler blogs, tem gente que lê notícia, tem gente que consome muito podcast. Eu mesmo gosto de podcast. Quando eu estou em casa, eu escuto podcast quando estou lavando os pratos, quando estou fazendo a faxina, eu escuto podcast quando estou na academia, quando faço uma viagem longa de carro. Eu uso podcast para me informar. Eu uso muito mais podcast para me informar do que propriamente ver o site de alguma revista ou alguma rede específica de notícias. Eu procuro muito mais um conteúdo técnico específico do que às vezes me interar sobre o que está acontecendo no mundo. É o meu comportamento. E aí que tá. Será que a marca não consegue gerar um conteúdo para mim muito mais interessante com um podcast, que é um canal específico para chegar em mim, do que propriamente um textão, né? Ou anúncios com dancinha no TikTok? Então é importante entender o perfil e entender que você pode ter sim uma persona, ou mais de uma persona, que se relacionam, é mais aderente com cada um desses tipos de canal. Beleza? E aí, como é que você pode conhecer? A gente viu a estratégia e a importância de conhecer. Como eu posso fazer isso? Lembra que eu dei o exemplo do meu cliente lá do comportamento humano? Que a gente identificou que as pessoas estavam chegando no site dele, estavam vindo de sites que não eram relacionados com a temática dele? A gente conseguia ver isso por quê? Por conta do Google Analytics, que ele faz uma série de análise das suas páginas, e a importância das suas páginas está aí, inclusive de você levar a sua audiência da rede social para a sua página. Por quê? O que está na rede social não são seus usuários, é de Zuckerberg, né? Pegando aí o Facebook e o LinkedIn. Aqueles usuários não são seus, você não tem exatamente informação sobre eles. Na hora que esse pessoal quiser sair, eles quiserem mudar a aplicação, eles vão mudar. Mas quando você traz para o seu site, para suas páginas web, e você tem uma ferramenta como essa, você consegue saber mais sobre o público, o que ele quer, o que ele gosta, qual página ele interagiu mais, qual página ele não gostou, e você vai refinando e tomando decisões mais ágeis. Lembra que a gente viu na última aula lá no Growth Hacking? Tomada de decisões ágeis, rápidas para o seu negócio, para que você possa ir além, atender melhor o seu cliente e crescer a sua empresa. Então, quando a gente está falando do Google Meu Negócio, do Google Analytics, a gente tem alguns pontos importantes que a gente consegue mensurar. Tem uma série de dados, mas tópicos importantes são: quais são os usuários atuais e novos? Ou seja, quem é que está sempre ali e quem é que entrou novo? Isso é possível ver pelo IP do computador. Saber se eu estou conseguindo novos clientes. Então, eu fiz uma ação lá no meu Instagram, pedi para as pessoas acessarem o meu site e investir R$100 nesse anúncio através do gerenciador de anúncios do Facebook. Botei R$100 e aí eu vi que com esses R$100 eu ganhei 5 seguidores no Instagram, porém eu tive 200 novos usuários, 200 novas pessoas entraram no meu site, 200 novas pessoas se cadastraram na minha página ou começaram a interagir com o meu site. Olha que legal. Então, para o meu canal digital de página web, de site, né, ou de blog, R$100 me trouxe 200 novos usuários. Então, cada usuário custou para mim 50 centavos. Porém, na rede social, esses 5 seguidores, não necessariamente era o meu objetivo, mas eu consegui, me custaram R$40 cada um. Então, veja como é que a gente começa a olhar a importância dos canais. Né? Então, vale a pena eu investir R$100 na minha rede social, porque ela me converte X novos usuários. Muito mais do que talvez um anúncio que eu tenha feito no meu site, no Google Ads, divulgando aquele site, botando os mesmos R$100 e trazendo 50 novos usuários. Eu já começo a ver, é melhor investir na rede social e trazer as pessoas para mim
para o meu público que está muito mais interessado em interação e entretenimento, né, ou interação e agilidade da rede social, e depois eu trago os que estão interessados do que eu sair brigando nos buscadores do Google, né, competindo na relevância das páginas que aparecem na primeira página. Então isso tudo tem que ser analisado. Tempo médio na página, a pessoa entrou lá, mas a pessoa entrou e saiu, a pessoa ficou até o final, ela leu todo o meu texto, eu sei que o meu texto dura 5 minutos, ela ficou 6 minutos, ficou 5 minutos, ela foi para outra página, ela clicou em outro link relacionado àquele texto, ela está interessada se ela estiver navegando, né, e entrando naquele círculo virtuoso de novos conteúdos ali. Então, de fato, é um novo usuário. Taxa de rejeição, ela entrou na minha página e saiu rapidinho. Então, pô, eu estou atraindo legal do Instagram para o site, mas a pessoa chega no site e a pessoa não fica? O que é que está acontecendo? Será que é porque as pessoas estão acessando no celular e o meu site não tem suporte para navegadores mobile? Pode ser isso. Será que meu texto não está bom? Será que tem anúncios no meu site que eu não sei? Ou que está incomodando? Né? Isso tudo traz informações para a gente. Ou esse conteúdo não é importante. Lembra o exemplo que eu dei? 10 posts no blog, 2. Um falava sobre estratégia de crescimento, o outro sobre modelo de negócio, eram mais vistos, enquanto os outros 8 eram mais rejeitados, por exemplo. Informações demográficas, as pessoas que estão acessando o meu site são de Maringá, são de Recife, são de São Paulo, são de outro país. De onde elas vêm, para que eu possa direcionar o meu anúncio. Integração, né, com o Google Ads, que é possível através do Google Analytics. O Search Console, que é todas essas ações relacionadas ao Google Ads, e essa questão de pesquisa, de quais são as palavras que mais funcionam para mim, como é que está performando, como é que está a performance da minha página. Né? Então a gente olha, né, que a gente pode conhecer, a gente precisa pensar melhor na estratégia, conhecer o comportamento da nossa audiência através dessas ferramentas, da integração delas, e que a gente possa atrair da melhor maneira possível a nossa audiência. E, apesar de todas as tecnologias, apesar de todo o crescimento da utilização de vídeos e N outras possibilidades, as palavras-chave ainda são o principal ponto de pesquisa que a gente tem. É rápido, é prático, é fácil e é assim que a gente procura as coisas. Então a gente coloca lá por exemplo, vou colocar lá, como fazer, por exemplo, plantar em casa. Né? Eu coloco lá para saber como é que eu posso fazer minha própria comida em casa. Se eu colocar como fazer uma horta em casa. É assim que eu procuro. É assim que a gente vai. Né? Ou quais são os melhores equipamentos para eu fazer gravação de vídeo em casa. Você vai cair no blog de alguém, você vai cair no site de alguém que vende ou não determinado produto, que fala ou não sobre esse tema, mais ou menos. Então, a gente começa a procurar através das palavras-chave. Quando a gente procura o nome de alguém na rede social, uma marca na rede social de um restaurante que a gente quer ir, a gente sempre utiliza palavras, né, tags que a gente acha importante, a gente começa a seguir nas redes sociais. Então, as palavras-chave são fundamentais, são chave para que a gente possa fazer o cliente vir do topo do funil até o final. Então, tem um exemplo aqui, ó, o que é internet 5G? Como fazer massa fresca em casa? Melhores destinos fora do Brasil. São coisas que a gente coloca no Google, são coisas que a gente procura, são coisas que a gente faz, inclusive no nosso dia a dia. Pergunta para o amigo, pergunta para o familiar. E depois que a gente entende, por exemplo, chega em um site e a gente confia nisso, a gente começa a procurar um pouco mais, se nós somos o público. A gente quer dizer, olha, tá, achei que a internet 5G eu quero para mim. Eu posso ser impactado depois por uma lista de operadoras, eu posso ser impactado por utensílios de fazer essa massa em casa, ou eu posso ser convencido a fazer uma viagem para um determinado país. Então é importante a gente entender que esse fluxo de informação que demonstra o interesse da pessoa, gostei desse texto, fui atrás, olha, esse é meu cliente, esse é o cara que quer saber mais. Então é importante a gente entender as palavras-chave, principalmente porque os mecanismos de busca se utilizam disso para mapear e identificar as pessoas. E dar relevância, né? Então a gente está falando do Search Engine Results Page, que é a página de resultados exibida no buscador. Primeira página do Google, ninguém passa da primeira página, né? Ou poucas pessoas passam da primeira página. A gente colocou lá, se não apareceu, a gente já muda a busca, vai para outro canto, entra em um site, sai em outro, mas muito difícil da gente entrar nas outras páginas. Então essa relevância é muito importante. E é muito importante falar que não há
fórmula mágica para você estar entre os 10. Existe um conjunto de boas práticas que você pode fazer para melhorar a sua presença digital. Bacana? E aí alguns indicadores que são importantes, independente da sua estratégia, além daqueles que a gente viu lá do Google Analytics, mas existem N outras ferramentas, indicadores importantes. Número de visualizações. Quantas pessoas viram seu post, viram seu site, acessaram sua URL? Quanto tempo essa pessoa passou interagindo, lendo ou presente no seu perfil ou no seu site? Curtidas. Pense em curtidas como interação, tá? A pessoa interagir na sua rede social, deixou um comentário no seu blog, deu uma palminha lá no seu artigo do Medium, que é uma rede social também de textos. E a taxa de rejeição. As pessoas entraram e não ficaram muito tempo, entraram e não deram um joinha, viram e ignoraram. Conversão, então, poxa, a pessoa chegou lá, visualizou, de 100 pessoas que visualizaram, 10 leram até o final, 5 clicaram no meu produto, no meu curso, ou pediram uma proposta, ou clicaram no WhatsApp para saber mais. Né? E uma coisa muito bacana que é a conversão assistida. Sabe quando você entra no carrinho de compra e você abandona? E aí, no outro dia você entra e faz a compra? É possível mensurar isso. A gente começa a ver que a pessoa abandonou, parou, né? Ela seguiu talvez a estratégia de conversão, ela foi convertida, ela entrou no site, mas quando ela chegou ali, ela deixou para lá. Ou ela foi impactada por um anúncio aqui, foi impactada por outro anúncio e só no terceiro ela tomou decisão. Ou ela foi impactada por 2 anúncios e no terceiro ela foi buscar informação. Então é importante a gente entender isso aqui, que também a gente começa a perceber onde é que está de fato o resultado e como é que o nosso cliente se comporta. E se a gente está falando de palavra-chave, como é que a gente pode melhorar esse resultado? Uma das técnicas é chamada SEO, que é o Search Engine Optimization, ou otimização de mecanismo ou para mecanismos de busca. Você tem uma página amigável com palavras bacanas, indexado, como a gente fala, e dentro das boas práticas da W3C, que é uma organização que fala de boas práticas de desenvolvimento de sites, né, de aplicações web, e, obviamente, aderente como esses mecanismos de busca pesquisam. Se o seu conteúdo é seguro, se a URL é segura, tudo isso garante. Se o conteúdo é possível de ser rastreado. E o SEM, né, o Search Engine Marketing, o marketing de mecanismos de busca. Como é que se utiliza isso? Né? A gente está falando, aqui eu estou falando sobretudo de tráfego orgânico, e aí eu falo de inbound marketing. Lembra que a gente falou gerar conteúdo? Você não faz necessariamente um pagamento, você faz uma estratégia de gerar um conteúdo para que as pessoas venham. E aí as pessoas vêm, é o chamado tráfego orgânico. E quando eu estou falando dessa parte de mecanismo de busca de marketing, como é que eu melhoro a escrita de anúncios para que as pessoas cliquem. Eu vou fazer um teste AB para ver qual título é mais chamativo, né? E aí eu converter em mais vendas. Eu estou falando de tráfego pago. E aí, quando eu estou falando de orgânico, gente, porque nenhum é mais ou menos importante que o outro, mas sim, você aloca mais ou menos energia. Quando eu estou falando de tráfego orgânico e de estratégias de SEO, eu estou falando de branding, eu estou falando da ação da sua marca, do posicionamento da sua marca, da presença da sua marca na mente das pessoas. As pessoas conhecem, confiam e vêm atrás de você. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando de marketing. Qual é a campanha que eu tenho, quanto eu tenho que vender, para quem eu vou vender, como eu vou converter, como eu vou chegar nos objetivos da minha empresa. Então é importante a gente entender essas técnicas também quando a gente for traçar a nossa estratégia para otimizá-las de acordo com o perfil do nosso cliente. Aqui eu trago, inclusive, uma empresa que está, um exemplo que está no nosso livro, o Uber Suggest, de Neil Patel, que ele mostra as palavras-chave orgânicas, o tráfego orgânico mensal do seu site, o score do seu domínio, uma série de coisas bacanas, ou o momento que você tem mais ou menos acesso. Então, pegando aqui, isso aqui, se eu não me engano, da própria Unicesmar, que eu coloquei para analisar o site, a gente vê que em uma certa época do ano tem mais buscas orgânicas do que outra, né? A gente vê algumas palavras que as pessoas buscam, os países onde as pessoas estão, e aí faz, um em Portugal, tá. Pode ser alguém, mas pode ser robozinhos, a gente começa a tomar decisões. Qual é a palavra-chave que são as principais, né, que as pessoas mais utilizam? Então, tem muitas ferramentas para a gente poder fazer. Isso aqui é um exemplo do Facebook, da parte de gerenciador, os resultados, as curtidas, todas as interações, né, as tendências do que pode acontecer, alguns insights para o seu negócio, e é sempre importante a gente estar com essas ferramentas vinculadas e linkadas, tá, nossas páginas web,
aos nossos perfis nas redes sociais, se é um perfil empresarial ou não, beleza? Aqui eu tirei rapidamente no meu Instagram e alguns anúncios de teste que eu fiz, né, e veja que não foi muito bacana, né? Teve um alcance alto, mas os cliques para o que eu queria foram bem baixos. E veja que interessante, mesmo valor investido, né, um alcance que foi pela metade, a taxa de cliques foi bem menor aqui. E aí que tá, o que fez essa pessoa preferir esse do que esse? Esse aqui tem uma informação clara, por exemplo, tinha um título, uma instrução, e esse aqui não tinha nada, era só eu falando, né, convidando para um evento, mas não tão claro quanto esse, que era MVP, para a pessoa entender um pouco mais. Então é importante para a gente tomar a decisão de como é que a gente avança. E entender que as coisas estão mudando o tempo inteiro, né, e que, por exemplo, o Instagram ele traz para a gente informações de crescimento, de entrada, de saída de seguidores, questões demográficas, faixa etária, localização, atividade da conta em determinado espaço do tempo. E isso aqui, esse print aqui que eu trouxe para vocês, a interface do Insights do Instagram já é diferente. Então está sempre se utilizando e principalmente entendendo essas ferramentas. Entendendo esses dados e sabendo filtrar o que é importante para o seu negócio. E se ligar no que está vindo por aí. Né? Seu negócio, você já está preparado para as buscas por voz? Eu uso a Alexa para ouvir livros do Kindle. Né? Então, quando eu abro lá a Alexa, tem lá, Alexa, tocar CBN, Alexa, abrir iFood, né? Alexa, tem até um serviço de streaming aqui, o ruído branco, enfim, tem uma série de coisas que eu posso pedir pela Alexa. E as marcas já estão ligadas nisso. E aqui, ó, eu uso ele para ouvir, eu digo, Alexa, ouvir livro tal, eu escuto o livro. Então, são novos comportamentos. Lembra que quando a comunicação muda, o seu consumidor muda. Então, fique atento, tem muita mudança vindo. Se ligue, continue aqui nas aulas e na próxima aula a gente vai estar falando mais a fundo, mais especificamente sobre as métricas, as taxas de conversão. Até mais.